Prezados concessionários, bem-vindos a mais um webinar de pós-venda. É um prazer estar aqui com todos vocês para falarmos de um tema tão importante, a satisfação dos nossos clientes. Hoje, não se trata apenas de vender um produto ou prestar um serviço. Trata-se de criar experiências significativas, construir relacionamentos duradouros e colocar os clientes no centro de todas as nossas decisões. Para atingirmos essa excelência, a captura e análise contínua da expectativa de cada cliente através da pesquisa TSI, orientada à rápida identificação dos desvios e tomada de ação, seguirá sendo um pilar-chave para o nosso sucesso. Nos próximos minutos, compartilharemos com vocês os detalhes sobre o lançamento da nova pesquisa TSI 2.0, considerando a agenda em tela. E ao final, teremos uma sessão de interação para esclarecer as dúvidas. Nesse sentido, eu antecipo meu agradecimento pela atenção de cada um de vocês. Eu gostaria de iniciar resgatando a evolução da nossa performance. Ao longo dos últimos anos, considerando as mais de 13 mil pesquisas respondidas mensalmente, observamos um importante avanço, atingindo o patamar de 93,4 pontos top-to-box, um recorde histórico para o segmento de motocicletas, que é reflexo do esforço conjunto entre Honda e rede de concessionários. Apesar desta ampla participação, observamos através dos comentários de nossos clientes a necessidade de otimização do formulário de maneira a torná-lo mais objetivo e conveniente, nos permitindo ampliar a quantidade de respondentes. Esses comentários também se alinham às sugestões endereçadas por cada um de vocês, que serviram de subsídio nesse processo de revisão. Somamos a isso um mapeamento através de uma consultoria especializada das melhores práticas de mercado, dentro e fora do segmento automotivo, com foco em ganharmos agilidade e simplicidade no preenchimento, mantendo a qualidade na captura da voz dos clientes. Toda essa estratégia tem como propósito final assegurarmos que os nossos esforços de melhoria contínua estejam concentrados na valorização da experiência do cliente e sua fidelização à marca. Para trazer mais detalhes sobre o conceito e a estrutura da nova pesquisa, eu convido agora a Camila Nicolato e o Luciano Diotti para darem sequência nessa apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Nery. Bom dia a todos. Vamos dar sequência ao webinar TSI 2.0, compartilhando mais detalhes dos conceitos e estrutura da nova pesquisa. Para a construção, levamos em consideração 3 principais pilares: a jornada do cliente de ponta a ponta, a agilidade na resposta e entender detalhadamente a voz do cliente em cada etapa dessa jornada. Para isso, trilhamos um caminho estruturado para chegarmos até este webinar, contando com uma consultoria especializada, a construção do formulário e a implantação no MyHonda. E, finalmente, o piloto. Essa nova estrutura permitirá avaliarmos mais blocos, com menos perguntas. Na pesquisa anterior, tínhamos no mínimo 22 perguntas para avaliar, 6 blocos, que ia desde o agendamento até a satisfação geral do atendimento. Na nova pesquisa, incluímos 2 novos blocos, a recepção e a percepção do cliente em relação ao custo-benefício, pois esses são 2 pontos cruciais na qualidade do atendimento. Ainda assim, mesmo com esses 2 novos blocos, a nova pesquisa terá 12 perguntas, 10 a menos em relação à anterior. Essa redução na quantidade de perguntas reduz o tempo investido pelo cliente para responder à pesquisa. Essa melhoria reduz a taxa de abandono, que é quando o cliente inicia a pesquisa, mas não termina, né, Camila? É isso aí, Diotti. Além disso, uma outra característica da pesquisa TSI 2.0 que nós queremos reforçar aqui hoje é o conceito NPS de classificação dos clientes. Continua sendo o nosso top-to-box conforme as práticas de mercado. Resumidamente, para quem não conhece o NPS, que é o Net Promoter Score, ele é base do nosso top-to-box. Ou seja, conforme a pontuação que o cliente avalia um produto ou serviço, nós classificamos os clientes em 3 grupos principais. Temos os promotores, que são aqueles clientes extremamente satisfeitos. Eles atribuem notas entre 9 e 10. Esse é o nosso top-to-box.
Os neutros, que não estão tão satisfeitos a ponto de atribuir as maiores notas, mas que também não estão insatisfeitos, eles atribuem notas 7 ou 8. E por fim, nós temos os chamados detratores, que são os clientes insatisfeitos realmente e atribuem notas abaixo de 6. Em especial, esse último perfil, ele demonstra claramente uma insatisfação e mais do que isso, né, Diote? Ele tem muita clareza e facilidade para indicar qual é o principal ponto de insatisfação que eles têm. Então, na maioria das vezes, eles também descrevem com riqueza. Por isso, na TSI 2.0, nós daremos mais espaço para esses clientes expressarem sua voz, contribuindo então para a melhoria efetiva do nosso pós-venda da Honda. Além disso, na TSI 2.0, nós continuaremos a enviar os convites a todos os clientes e vamos manter as mesmas regras e critérios que nós temos atualmente. Uma mudança bem importante que eu gostaria de destacar se refere ao novo fluxo personalizado. Ele vai seguir conforme a nota que o cliente der para cada pergunta. O ponto-chave do novo formato é que nós conseguiremos focar no detalhamento das respostas dos clientes que estão insatisfeitos, ou seja, com nota até 6. E desta forma, nós traremos rapidez para os clientes que responderem a partir de 7, porque eles vão responder apenas as principais perguntas, e isso vai acelerar a finalização do questionário para esses clientes. Com os detalhes, então, da experiência dos clientes insatisfeitos, nós buscaremos a melhoria contínua dos nossos processos. Essa é uma visão importantíssima, a gente saber o cliente, o que ele está falando para a gente, né? Com certeza, Diote. E agora, né, para finalizar essa etapa dos conceitos e estrutura, entraremos na apresentação sobre as mudanças efetivamente realizadas. Convido agora o Vinícius e o Douglas para dar sequência no webinar. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Camille e Diote. É com muito prazer que darei sequência neste webinar. Para facilitar o entendimento de vocês, concessionários, em relação às mudanças que ocorrerão, traremos um exemplo a seguir. Trouxemos aqui o bloco consultor, que atualmente é composto por 5 perguntas. Satisfação com a rapidez, atenção e capacidade, explicação dos custos, explicação do tempo e satisfação geral. Na nova pesquisa, o bloco será composto por uma única pergunta, a satisfação geral com o consultor de serviços. No caso dos clientes que responderem as notas 7, 8, 9 ou 10, eles seguirão para a próxima pergunta da pesquisa. Contudo, para aqueles que atribuem nota abaixo de 6, será apresentada uma lista de itens, os quais poderão identificar quais foram os pontos de insatisfação nesta etapa do processo, trazendo assim um novo conceito para a pesquisa, a identificação das dores dos nossos clientes. Ao olharmos com mais profundidade para estes itens, vemos que parte desses já são conhecidas na pesquisa atual. Assim, mantemos o contínuo monitoramento destes itens no TSI 2.0. Podemos ver também que no TSI 2.0 ampliamos a quantidade de itens monitorados, promovendo assim um enriquecimento da pesquisa, buscando a satisfação total dos nossos clientes na sua jornada conosco. Agora, eu convido o consultor Douglas para falar um pouco mais sobre as mudanças e a forma de cálculo do Top to Box. Obrigado, Vinícius, pela oportunidade de estar aqui junto com você e com os concessionários para abordarmos esse tema tão importante. Para que vocês possam conhecer toda a pesquisa, após este webinar, será publicada uma circular com detalhes da nova pesquisa TSI 2.0, com todas as perguntas e os desdobramentos de cada uma delas. Com isso, ficará muito mais fácil de vocês entenderem todas as opções de respostas dos nossos clientes, facilitando o entendimento de vocês em quais pontos serão avaliados pelos clientes. Além das mudanças estruturais, a fim de aproximar a pesquisa com a data do serviço, o convite do TSI 2.0 será enviado aos clientes 4 dias após a execução, e não mais os 7 dias como era no formato anterior. Com isso, esperamos que eles tenham uma lembrança mais detalhada da sua experiência, favorecendo
uma avaliação mais precisa conforme sua satisfação. Com o objetivo de continuar avançando na busca pela satisfação total dos nossos clientes, apresentamos agora um novo cálculo Top to Box. Na pesquisa atual, apenas 5 blocos são indexados, ou seja, compõem o cálculo. São eles: consultor, infraestrutura, entrega, qualidade e satisfação geral, sendo cada um deles composto por uma quantidade diferente de perguntas. Na nova pesquisa, também manteremos apenas 5 blocos na composição do Top to Box, com a substituição da satisfação geral pelo custo-benefício. Dessa forma, este novo bloco, que tem grande relevância para os clientes, ganhará especial atenção daqui em diante. Importante ressaltar que, apesar da composição do Top to Box, todas as etapas do processo são importantes para o cliente e devem ser monitoradas visando a sua satisfação total. A fim de trazer transparência ao processo, trouxemos aqui 6 exemplos de cálculo do Top to Box, conforme notas que os clientes atribuírem em cada bloco indexado. Em resumo, o Top to Box considera a quantidade de notas 9 e 10 dentro dos 5 blocos. No caso do cliente A, por exemplo, ele atribuiu notas 9 ou 10 em todos os blocos. Por isso, o Top to Box é 100. Por outro lado, o cliente F não atribuiu notas 9 ou 10 em nenhum dos blocos. Por isso, o Top to Box é 0. Trouxemos de uma forma resumida todos os benefícios com essa nova pesquisa. Teremos melhor captura na voz do cliente, de uma forma mais rápida, mais simples, com uma maior participação dos clientes, com uma menor taxa de abandono e, principalmente, com mais qualidade nos dados apurados. São diversos benefícios e todos nós seremos beneficiados com essa mudança. Tão importante quanto essas mudanças, ressaltamos Assim como na antiga pesquisa, todos os detalhes das respostas dos clientes estarão registrados nas ordens de serviço no MyHonda. Como vocês podem observar aqui na tela, ao acessar a OS, basta rolar a tela para baixo que vocês encontrarão os campos específicos da pesquisa TSI 2.0 para cada um dos blocos, com as notas de avaliação, pontos de insatisfação identificados pelo cliente, bem como suas verbalizações. E para facilitar o gerenciamento diário dos resultados das pesquisas, foram criados 3 novos painéis no MyHonda, contendo os resultados do mês atual, a evolução histórica, a identificação de desvios e a voz do cliente. Estes painéis foram desenvolvidos para apoiar vocês, concessionários, na captura dos resultados de forma rápida e dinâmica, monitorando os resultados e identificando a voz do cliente. Por isso, recomendamos a utilização diária desta poderosa ferramenta. Após o lançamento da nova pesquisa, vocês, concessionários, terão 6 meses para se adaptarem à nova metodologia. A nossa expectativa é que durante esse período de carência, que todos vocês possam aprender com essa nova metodologia, desenvolver melhorias nos seus processos para atingirem a satisfação total dos seus clientes. O resultado mínimo aceitável para essa nova pesquisa será mantermos os números atuais neste primeiro momento. Mas sempre, pessoal, buscando aumentar os nossos níveis de satisfação. Encerrando a nossa apresentação, daremos início agora ao momento de vocês tirarem suas dúvidas. Pedimos encarecidamente que, ao enviar a sua dúvida, que se identifique com o seu nome e a concessionária que trabalha. Solicitamos apenas 1 minuto para mudarmos o nosso cenário, para voltarmos prontos para responder todas as dúvidas. Muito obrigado pela sua participação até o momento.
Bom dia, pessoal. Agora que vocês assistiram um pouco mais sobre a nossa pesquisa, né? Estou aqui com o Diote, a gente vai responder as dúvidas que vocês tiverem, né? Acho que o objetivo aqui é a gente deixar realmente bem claro para vocês como que vai funcionar essa pesquisa, né? Que ela está sendo lançada hoje já para 100% dos nossos clientes. Então, vou começar só lendo aqui um comentário do Valdemar, da Luz Motos Barreiras. Com essa pesquisa reduzida, tenho certeza que a participação dos clientes em responder vai aumentar consideravelmente, vez que os clientes reclamam demais com a extensão da pesquisa anterior. Então, isso vai facilitar muito, né, Diote? Não, exato. O ponto importante da pesquisa, e isso foi uma demanda bastante grande por parte da rede, é com relação à quantidade de questões que a gente tem. Então, com essa redução, a gente entende que a taxa de abandono vai cair consideravelmente, e a gente vai poder ouvir mais os clientes. Então, a gente deve ter uma quantidade maior de respostas e, com isso, uma quantidade maior da voz do cliente, que é o que baliza a gente para a gente sempre melhorar no nosso atendimento. Então, a gente entende que vai ser muito positivo essa pesquisa TSI 2.0. Verdade. Obrigada, Valdemar, pelo seu comentário. Agora eu vou ler a pergunta da Tainá, ela não colocou aqui qual que é a concessionária. Obrigada, Tainá. A partir de qual data começará a contabilizar as respostas na pesquisa 2.0, Diote? Muito bem, Tainá. Obrigado pela sua pergunta. E só lembrando, pessoal, nas perguntas que vocês fizerem, reforcem qual que é a concessionária para a gente poder responder vocês também, tá bom? Então, as pesquisas TSI 2.0 de forma total será a partir de hoje. Então, a partir de hoje, dia 5 de maio, todas as pesquisas serão somente a TSI 2.0. E a gente passa a contabilizar para todos os nossos controles, tá bom? Isso, foi até a mesma pergunta do Ebert Drummond ali da Baimoto, né? Obrigada, então o Diote acabou de responder aqui, a partir de hoje está valendo a pesquisa 2.0. Agora a gente tem uma pergunta aqui do Patrick Tito, grupo Brasmoto. Bom dia, os painéis já estão disponíveis para consulta e acompanhamento? Como ficará a apuração do Top 10 para este ano? Acho que a gente pode responder em conjunto, né, Diote? Pode ser? Você começa então, aí depois eu completo. Pode ser. Então, os painéis já estão, né, disponíveis sim para consulta. A gente vai estar compartilhando a circular com todos esses detalhamentos. Então, tudo que foi apresentado hoje, a gente está compilando tudo nessa mesma circular. E ao final dela, além da gente ter o modelo do questionário para vocês poderem ter maior conhecimento das perguntas que a gente tem e tudo, a gente também tem os links dos painéis que vão ser disponibilizados para vocês. Então, a gente vai ter os painéis de histórico, o painel apurado ali do mês que a gente está vigente. Então, todos os detalhamentos vocês vão ter acesso, tá? E a apuração? Aí, vamos lá, vamos à parte boa e a parte que a gente vai passar novidade para vocês. Para esse ano, a partir do ano de 2025, a gente vai repetir o top 20. Então, a gente não vai ter mais top 10 concessionárias reconhecidas dentro do TSI 2.0. Então, serão 20 concessionárias e com os mesmos requisitos. Tá? Então, a gente vai verificar a quantidade de respostas, a gente vai verificar se tem RAC aberto há mais de 30 dias ou não, se tem alguma restrição com a Honda, e aí, se ela é 4 asas também. A partir daí, a gente faz um ranqueamento das concessionárias com as maiores notas, a partir do dia 5. Então, a partir do dia 5 até o dia 31 de outubro, serão as pesquisas que serão validadas para o top 20 de reconhecimento do TSI. Isso mesmo. Obrigada, Patrick. Agora eu vou ler a pergunta do Fabrício Henrique, da Brava Moto de Goiânia. Por gentileza, a meta do TSI será 9.4? Obrigado, Fabrício, pela pergunta. Pessoal, nesse primeiro momento, como a gente está numa fase de carência, como a gente explicou, a gente vai ter 6 meses para adaptação. Então, a nota continua vigente hoje, sem nenhuma alteração. E, para não ter nenhum problema para as concessionárias ou não ter nenhum desabono, o que a gente vai fazer? Nenhuma nota será prejudicial para a concessionária. Então, nesse período de 6 meses, ou seja, até o final de outubro, a gente vai estar avaliando e para qualquer referência com relação à excelência,
com relação a HPD, a gente vai utilizar as notas anteriores de vocês, tá? De forma a não penalizar a concessionária. Obrigada, Diote. Agora eu vou ler a pergunta do Lucas Lima, da Certavel Motos. Qual a quantidade mínima de pesquisas respondidas exigidas? Joia. Lucas, obrigado pela pergunta. Da mesma forma do TSI 1.0, no TSI 2.0 a gente não tem uma quantidade mínima a ser estabelecida. A gente tem para critérios, claro, do TSI, dos top 20, né? Que a gente pede pelo menos 10 pesquisas, mas não tem uma obrigatoriedade. Então, se você tiver uma quantidade maior de pesquisas, é melhor. Por quê? Quanto mais cliente falar da concessionária, a gente entende que ele vai estar mais satisfeito e vai minimizar qualquer resposta que você tenha negativa. Então, por exemplo, se você tiver uma resposta negativa de um cliente, quanto mais pesquisa você tiver, você dilui essa nota que está ruim. Então, hoje não tem uma quantidade mínima exigida para ter as notas, mas a gente entende que quanto mais pesquisas você tiver, melhor. Legal. Agora eu tenho duas perguntas aqui, que elas eu acredito que estão falando do mesmo ponto, que seria, né, tanto a do Nelson quanto da Adriana, né? Qual será o percentual aceitável? Então, o Nelson da Cremone Motos e a Adriana Motofic, que ela perguntou também qual é o resultado mínimo. Joia. Bom, a gente explicou, né? A gente tem o top to box. A gente vai utilizar o top to box como métrica, assim como na TSI 1.0. Então, quanto maior a nota, melhor. A nossa nota de meta hoje está em 90 pontos. A gente entende que a gente deva conseguir e atingir esse número. A média nacional do TSI 1.0 hoje está em 93,4. Então, a gente entende que com essa nova pesquisa, a gente não altera a meta, a gente não penaliza nenhuma concessionária, mas a gente entende que quanto maior a nota, mais satisfeito o cliente vai estar com a concessionária, mais ele vai recomendar os serviços para amigos, para parentes, e mais ele vai recomendar a compra de uma nova motocicleta. Então, o objetivo não é a nota em si, tá, pessoal? Mas o objetivo é atender bem o cliente para que ele fique retido à marca e aí fique mais fácil de você vender uma nova motocicleta para ele. Obrigada pela resposta, Diote. Agora, eu vi que a Adrielva colocou aqui um comentário de que eles perderam alguns tópicos, né, quando a live travou. Então, gostaria só de relembrar. Este vídeo do webinar aqui, que a gente acabou de mostrar, ele foi gravado, tá? E a gente vai disponibilizar no LMS. Então, quem sentir necessidade de assistir, de compartilhar isso depois com mais, né, pessoas da concessionária, vai estar disponível, tá, no LMS e vocês podem assistir novamente. E aí, todos esses detalhes vocês podem também pegar e futuramente, né, assistiram de novo, tiveram mais dúvidas, o time de operação de campo também vai estar disponível para estar né, respondendo ou trazendo as dúvidas de vocês, tá bom? É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, toda a equipe de campo está disponível para ajudá-los, para tirar as dúvidas e, por favor, contate a gente. Toda a equipe de campo, todos os consultores estão à disposição. Isso mesmo. Recebi uma pergunta aqui, está sem nome, sem concessionária, né? Então aqui, bom dia, pessoal. Acontece muito do cliente abrir a pesquisa e fechar sem responder. Qual o impacto que isso terá na nota quando isso acontecer? Então, nesse ponto, pessoal, uma vez que o cliente começou, mas ele não finalizou a pesquisa, né, no caso, a gente considera isso como um abandono da pesquisa, ele não vai entrar no cálculo top to box, né? Não teve uma nota ali fechada, então ele não é considerado. Ele só considera quando é finalizado. Agora, se ele acessou uma vez, né, e abandonou, ele não pode acessar novamente esse link, tá? É isso aí. Agora eu tenho uma pergunta da Maria Heloísa, da Mundial Motos, Araras. Depois de quantos dias eu posso fazer o reenvio da pesquisa? Maravilha. Bom, Maria Heloísa, a pesquisa ela é enviada primeiro por e-mail para o cliente. Aí, se ele não abrir o link, é enviado depois um SMS. Se nenhum dos dois ele responder, após 10 dias você pode reenviar a pesquisa para eles. Então, da mesma forma que é feito na TSI 1.0, 10 dias após você pode reenviar a pesquisa para o cliente. Tá bom? Obrigada pela sua pergunta, Maria Heloísa. Agora eu vou ler a pergunta do Tiago, da Radar Motos. Qual a data de lançamento dessa pesquisa? É bom a gente frisar bem, né, Diote? É isso aí. Bom, Tiago, a partir de hoje, a pesquisa TSI 2.0 está valendo. Então, a gente
antes da data de hoje, ou seja, a gente mandava 50% TSI 1.0, 50% TSI 2.0, até para a gente ter essa mensuração do quão melhor ficou a pesquisa nova. A partir de hoje, né, a partir do lançamento desse webinar, todas as pesquisas serão somente a 2.0. Então, a partir de hoje, 2.0. Obrigada. Agora eu vou ler a pergunta do Geomárcio Teixeira da Silva, da James Motoshop. Bom dia. Este webinar ficará disponível na Academia de Vendas? No caso, ele vai ficar no nosso LMS mesmo, né? No mesmo link, mesma senha, compartilhado aqui na circular que vocês acessaram hoje. Geomárcio, o Academia de Vendas é voltado principalmente para a equipe de vendas da HDA. São dois sites com o mesmo propósito, né, de mostrar como é que funciona as pesquisas, mas no caso da TSI, ela é voltada para a parte de pós-venda, do Customer First. Então a gente vai deixar no nosso LMS, tá, da parte de pós-venda. Tá joia? Então você pode acessar através do LMS de pós-venda. Agora eu vou ler a pergunta aqui do Oswaldo Salles, da Ares Moto. Na apresentação foi escrito que todos os clientes receberão as pesquisas, exceto PDI. Os clientes de OS internas, como cortesia e retornos, serão pesquisados? Perfeito, Oswaldo. Não tem envio de pesquisas para as OS internas, tá? Então, tanto PDI quanto OS interna, ela não é enviada a pesquisa. Tá joia? Somente as de manutenção, onde o cliente faz o pagamento dos serviços. Recebemos aqui mais uns comentários, né? Agora também do João Batista, da Motovix Vitória. João, com relação à queda do sistema, né, que foram perdidas algumas informações, esse webinar ele vai estar no LMS, tá? Você vai poder assistir ele por completo, novamente, se necessário. E se você tiver dúvidas, por favor, pode entrar em contato com o time de operação de campo, que eles vão auxiliar nas respostas, tá bom? Agora eu tenho uma pergunta do Leonardo, da Pagé Motos. Obrigada, Leonardo, pela sua pergunta. A antiga pesquisa caía apenas para alguns clientes. A nova pesquisa TSI 2.0 vai para todos os clientes atendidos? Perfeito, Leonardo. Bom, antes da pesquisa TSI 2.0, desde o final do ano passado, a gente encaminhava metade das pesquisas para clientes responder a pesquisa 1.0 e para outra metade a 2.0. Como eu havia dito, é justamente para a gente poder verificar como é que está a aceitação, como é que está os comentários dos clientes, se está tendo maior adesão, se está tendo menor taxa de abandono, justamente para a gente verificar a eficácia e eficiência dessa nova pesquisa. A partir de hoje, o envio será somente da TSI 2.0, tá? Então, a partir de hoje, é somente a pesquisa TSI 2.0 que vai ser enviada, com uma quantidade menor de questões, ela é muito mais eficiente e que a gente vê que vai ter uma taxa de abandono muito menor. Então, a gente entende que, a partir de agora, a gente vai ter uma quantidade de pesquisas e de respostas por parte dos clientes de uma forma muito maior, onde a gente vai, inclusive, poder analisar melhor as respostas dele, com muito mais qualidade, com muito mais informação, que é justamente a base para a gente poder melhorar o nosso atendimento ao cliente. Então, a partir de agora, só a 2.0. Isso. E só para fazer um complemento, é muito importante que os cadastros dos clientes estejam completos, né? Para que a gente consiga acessar esse cliente, né? Muitas vezes falta um e-mail, falta um número de celular, falta algum contato. Então, sempre que vocês puderem, né? Chegou o cliente, o cadastro está incompleto, para a gente focar também em ter todos esses cadastros atualizados, para que a gente mantenha ali todas as informações dos nossos clientes no MyHonda. Perfeito, é isso aí. Agora eu tenho uma pergunta do Júlio César Fiorim, da Via Porto. Em resumo, teremos nota mínima 7? Bom, aí a gente tem aquela questão, né? Todas as respostas abaixo, de 7 para baixo, ô Júlio, ela vai abrir um hack, tá? Para poder fazer o atendimento desse cliente e tentar reverter essa nota. Então a gente entende, nos 12 passos do Cultura Honda, que a gente faça um contato depois do serviço feito. Essa é uma prévia para você saber se esse cliente está satisfeito ou não antes de receber a pesquisa.
até para você evitar qualquer outro problema ou poder minimizar qualquer ponto que ele tenha reclamado. Você consegue antecipar esse atendimento para ele. Se o cliente der uma nota abaixo de 7, aí abre um hack para fazer esse atendimento e você poder recuperar esse cliente. Vamos lembrar, né? De 1 a 6, os clientes começam a responder com mais detalhes as perguntas, né? Para a gente entender realmente aonde que está tendo o problema do atendimento. Os 7 ou 8 são clientes neutros, ou seja, são aquele cliente que entende que foi bem, mas ele não quer detalhar muito o que houve de problema e o que a gente gostaria, que são os 9 e 10, que é o top to box. Né? Então, a partir de 7, abaixo de 7, abre hack para você recuperar esse cliente, poder verificar qual que é o problema ou onde que ele entendeu que pode ser melhorado o nosso atendimento. Tá joia? Mas a nota que a gente tem, a meta nossa, a gente vai continuar com o que a gente vem tendo hoje, que está a partir de 90. Exatamente. Agora eu vou ler uma pergunta do Everton Dias, de Sinop. Bom dia. Queria saber se o cliente abrir a pesquisa e não finalizar a mesma, automaticamente ainda vai continuar zerando a pesquisa ou vai contabilizar? Joia. Everton, esses clientes que abandonaram a pesquisa, ou seja, abriram o link, mas não concluíram, essas notas não são contabilizadas. Então, ela não fica zerada para a concessionária. Né? Então, essa pesquisa, ela entende que ela não foi concluída. E como ela não foi concluída, eu não posso avaliar a concessionária e muito menos penalizar a concessionária por conta disso. Tá? Então, aí ela simplesmente não entra na nota, não entra na contabilização da sua média. Isso, obrigada, Everton. Agora eu vou ler a pergunta do Felipe Augusto. Bom dia, Felipe da Araguaia Motos. O reenvio de pesquisa irá funcionar, pois o 1.0 não funcionava. Aqui, Felipe, acredito que a gente só precisa avaliar, né, corretamente, porque é para ser enviado sim, né, o reenvio ele é automático após 10 dias. A gente só precisa entender se pode ser alguma situação específica, por exemplo, o cliente ele abriu o link e fechou, ele não vai receber mais, né? Então, pode ser um caso desses de abandono. Então, se você estiver observando, né, algum problema específico com os reenvios da sua concessionária, abre um chamado, né, que a gente avalia o seu caso. Mas, de modo geral, o fluxo ele está funcionando. Obrigada. Agora eu vou ler a pergunta do Danilo Santiago, de Nova Onda, Carati, Ceará. Teremos a opção de reenvio das pesquisas para os clientes? Né? Então, essa ela está na mesma linha. Então, além do automático, depois, né, tem o fluxo de que você tem que esperar mais 10 dias e aí você pode reenviar. E, novamente, se o cliente já clicou ou abandonou essa pesquisa, ele não vai estar recebendo, viu? Ou se ele receber, ele não vai conseguir acessar mais. Agora eu vou ler a pergunta da Cássia Leopoldino. Na nova metodologia NPS, da Cical, desculpa. Na nova metodologia NPS, vocês informaram o formato, mas preciso entender melhor como funcionará o cálculo. Normalmente, vocês irão contabilizar as notas 9 e 10 e dividir pelo total de pesquisas? Exato. Acho que esse é o ponto que a gente estava comentando, né? Bom, obrigado, Cássia, pela sua pergunta, né? Acho que é importante a gente tirar essas dúvidas, né? É importante que a nota top to box são as notas 9 e 10, dentro dos 5 blocos que a gente avalia, né? A nota total do dealer é justamente essa média do top to box das pesquisas. Então, a gente vai fazer justamente isso, o mesmo cálculo do NPS. A gente pega tudo que é 9 e 10 e divide pelo total dos 5 blocos. Isso mesmo. Agora eu recebi uma pergunta do Thiago, da Radar Motos, né? No My Honda, começa quando a pesquisa? Vamos lá, Thiago. A pesquisa começa a ser enviada no formato do TSI 2.0 a partir de hoje. Então, a partir de hoje, todas as pesquisas que serão enviadas para os clientes será nesse formato do TSI 2.0, tá bom? Começa, uma vez que a gente concluir o webinar, os clientes já vão estar recebendo essa pesquisa somente. Obrigada, Thiago. Agora eu vou ler a pergunta do Eli Rio Branco Motos. Bom dia, do Eli da concessionária em Francisco Beltrão. Durante o período de carência da pesquisa, como ficará a nota para avaliações da Honda, excelência e demais? Perfeito.
Então, Dueli, obrigado pela pergunta. Acho que é um ponto que realmente causa dúvida aqui para toda a rede. A gente não vai, nesse período de carência, a gente não vai penalizar as concessionárias. Ou seja, vai ter provavelmente alguma variação de nota, a gente vai ter que se adaptar com a nova pesquisa. Então, nesse período de hoje até o dia 31 de outubro, a gente não vai alterar as notas, tá? Então, a gente vai pegar as notas últimas que você teve da pesquisa 1.0 e usar como referência. Mas a gente não vai penalizar vocês por conta de queda ou com alguma variação, tá joia? Sem contar, aproveitando aqui, passar para vocês, nesse período, a gente está agora iniciando as IBMs, né? Agora no dia 5, ela vai até o início de julho, então a gente não vai ter visitas de excelência nesse período, e logo na sequência a gente vai retomar as visitas de negócio. Então a gente deve fazer as visitas de excelência somente a partir de outubro. E com isso, essa nota vai ser justamente para a gente balizar o TSI, o HPD, o Programa de Excelência. Então, pode ficar tranquila, tanto você, Dueli, como toda a rede de duas rodas, que as notas do TSI 2.0 nesse período de carência não vai penalizar a concessionária, tá bom? Obrigada pela pergunta. Agora eu vou ler a do Natanael da Motecia. Vai ter pesquisas enviadas pelo WhatsApp? Essa é uma questão que a gente esperava aqui, viu, Natanael? O WhatsApp realmente é uma demanda bastante grande, assim como a redução das questões que foi feita por parte da rede, a questão do envio da pesquisa por WhatsApp também é um outro ponto. Atualmente, a gente só tem o envio por e-mail e por o SMS, né? A gente vai permanecer dessa forma por enquanto. A gente já está em conversas com o CRM para verificar essa possibilidade, mas assim que a gente tiver alguma alteração, assim que a gente tiver uma sinalização que o envio possa ser feito por WhatsApp, a gente encaminha para vocês o quanto antes. Por enquanto, a gente só vai enviar tanto por e-mail quanto por SMS. Isso. Essa viabilidade a gente segue estudando junto ao CRM e qualquer novidade a gente vai estar comunicando todos vocês. Agora eu vou ler a pergunta do João Paulo Alves, da Duas Rodas, Uberlândia. Sobre esses novos painéis no MyHonda, o acesso é da mesma forma? Aqui nesse caso, João Paulo, todos os links, nomes, novos painéis, todos os acessos pelo MyHonda, a gente vai estar compartilhando na próxima circular com vocês. Então, assim, né, acabando, a gente já está com essa circular pronta, a gente vai estar disparando com todos esses detalhamentos da pesquisa, dos formatos, algumas dúvidas comuns e também os links de todos os painéis criados. Além disso, na circular que a gente vai encaminhar para vocês, pessoal, vai ter justamente essa lista de FAQ, né? As principais perguntas que a gente teve, justamente para poder orientá-los com o que a gente vem recebendo de maiores dúvidas, tá? Então, nessa circular, a gente entende que vai responder a maioria das dúvidas de vocês, mas a gente reforça. Caso ainda permaneça alguma dúvida, algum questionamento, por favor, nos acione para que a gente possa respondê-los. Da mesma forma que as perguntas que a gente está recebendo aqui no chat, caso não dê tempo de a gente responder todas, por favor, coloque o seu nome, o nome da concessionária, que após o webinar a gente responde para vocês via e-mail, tá bom? Ótimo. Bem lembrado, Diote. Podem fazer as perguntas, podem acessar depois, após o webinar também, entrar em contato com a operação de campo. A ideia é que todas as dúvidas sejam sanadas, né? E a gente consiga ter esclarecimento de todos esses pontos da TSI. Agora eu vou ler uma pergunta do Eduardo, a gente está chegando ao final aqui do nosso tempo, né? Então vou ler as últimas perguntas aqui. Do Eduardo Abreu, Graúna. Quando uma pesquisa com nota abaixo de 8 não tiver relacionamento direto com a oficina, sendo que o cliente está insatisfeito com algum processo anterior, ainda assim continuará prejudicando a nota da concessionária? Bom, Eduardo, obrigado pela pergunta. A gente entende que caso o cliente responda e verbalize isso na pesquisa, que ele está insatisfeito com algum outro departamento ou por algum outro motivo que não seja serviço, a gente pode avaliar essa questão, a gente pode avaliar essa pesquisa, encaminhe para a gente poder fazer uma análise, né, com relação a isso. E aí, se a gente for evidenciado, ficar provado que é por conta de um outro problema que seja de pós-venda, né, a gente pode excluir essa pesquisa das suas notas. Tá? Mas a gente passa por um critério de avaliação e tem que estar bastante claro que o cliente está dando essa nota mais baixa, né,
por conta de um outro problema que não foi na parte de serviços. Obrigada, Giotti. Agora eu vou ler a pergunta do Paulo, da Motorlândia. Bom dia, parabéns pela iniciativa. Por favor, se o cliente responder a pesquisa no 4º dia e este responde com notas ruins, é possível reverter essa nota ligando para o cliente e reenviando a pesquisa? Primeiramente, obrigada, Paulo, pela sua pergunta, né, pelo seu comentário. E obrigada pelo comentário da iniciativa, né, do parabéns. O que a gente queria mesmo, que a gente quer com essa nova pesquisa, é melhorar o tempo de resposta, é melhorar, reduzir a taxa de abandono, é a gente ter o detalhamento dos nossos clientes. Então, é muito importante ter esse retorno de vocês mesmo e tomara que isso seja refletido, né, completamente e atenda a todas as expectativas. Com relação à questão das notas ruins e reverter, né, a gente hoje, né, se essa nota for ruim mesmo, o fluxo de hack ele está mantido. Então, ele vai ser criado após essa resposta negativa e aí você pode atuar, né, ligando para esse cliente, fazendo contato, lidando, né, com uma tratativa. Mas como ele já respondeu, aí a gente não consegue reenviar a pesquisa para ele responder novamente, tá? Esse caso, Paulo, é o caso de recuperação dos clientes. Você tem uma nota inicial que está baixa, mas você pode entrar em contato com ele e aí, após isso, você verificar, ó, foi feito o contato com o cliente já mudou a nota, a gente mudou a percepção dele e aí, com isso, a sua nota eleva, tá bom? Mas a gente não tem o reenvio dessa pesquisa. Mas é importante, sempre que o cliente der uma nota baixa, fazer um contato com ele, identificar onde foi o problema e tentar sanar o mais breve possível. Obrigada. Agora eu vou ler a pergunta do Felipe, da Motoação de Pato Branco. Sobre reenvios. Eles são automáticos com os dados corretos dos clientes. Minha dúvida, porque para o reenvio, notamos que um envia por e-mail e depois por SMS. Precisa ser refeito manualmente? Não poderia ter segundo reenvio automático para SMS? Bom, Felipe, como é que funciona o fluxo hoje, né? Primeiro a gente envia um e-mail para o cliente. O primeiro canal que a gente vai encaminhar da pesquisa é sempre por e-mail. Aí, após 4 dias, a gente envia o SMS. Se ainda assim ele não responder, você pode reenviar a pesquisa para o cliente. Mas ela vai automaticamente via e-mail, tá? Ela não vai para SMS. Esse é o fluxo que está construído dessa forma hoje. Obrigada, Felipe. Acho que a gente está chegando ao final aqui. Vou ler a última pergunta. Deixa eu só ver aqui. Do Éder Santos, Brasmoto Eunápolis. Nessa nova versão do TSI 2.0, teremos tratativas ou recuperação das notas baixas como era anteriormente? E o reenvio permanece? Maravilha. Bom, Éder, obrigado pela pergunta. Queria agradecer aí todo o pessoal. A gente tem bastante perguntas aqui dentro do nosso chat. A gente vai responder a todos vocês posteriormente. Com relação às tratativas de cliente, recuperação de notas baixas, assim como o reenvio, não mudou esse processo do TSI 1.0, tá? A gente permanece no mesmo fluxo. Então, se o cliente der uma nota baixa, você pode entrar em contato com ele para tentar reverter a nota desse cliente. Assim como o reenvio também é possível ser feito, após 10 dias da resposta desse cliente. Se ele não responder nenhuma pesquisa, claro. Só um chorinho agora, né, Giotti? Você vai dar esse moral pro pessoal, Camila? Só mais uma aqui. Então tá jóia. Da Raquel Pontes, da Auge Motos. Foi falado 4 dias após a execução do serviço. No caso, é após o fechamento da OS, correto? Perfeito. É após o fechamento da OS. Raquel, obrigado aí até por ressaltar. Uma vez fechada a OS, ela vai para os dados dentro do MyHonda, ela entra no fluxo de envio. Então, fechou a OS, a gente entende que terminou o serviço e aí sim está apto a gente enviar as pesquisas. Bom, acho que é isso, né? Recebemos muitas perguntas, depois a gente vai estar extraindo todas as perguntas do chat, compartilhando aqui com os times internos para a gente estar respondendo e dando retorno para vocês. Né? Novamente, né, recados, a pesquisa começa hoje, né? Então, a partir de hoje já está valendo para o envio. Além disso, este webinar
gravado, vai ficar disponível no LMS para vocês acessarem novamente e assistirem, compartilharem com quem for, né, relevante, né? Qualquer dúvida, contatem a Operação de Campo. E também estamos enviando a circular com todos esses detalhamentos, o modelo da pesquisa, as perguntas, um Q&A já dessas perguntas mais frequentes que a gente recebeu, né? E os links dos painéis para vocês estarem acessando, tá bom? Então, todos esses detalhamentos a gente vai ter nesse arquivo também. Obrigada. É isso aí, pessoal. Então, muito obrigado por participarem desse webinar.